Boa noite, queridos. Privilégio podermos cantar a palavra de Deus. Baruch, muito obrigado de coração por Deus estar te usando tua banda também, com letras bíblicas, letras que expressam a boa teologia, algo de que carecemos tanto no nosso Brasil, e podemos, como igreja, celebrar com esses irmãos a palavra de Deus é certamente um privilégio para todos nós. E fica aqui a nossa gratidão a todos os irmãos aqui da igreja, toda a liderança do Ministério de Família, todo o empenho, toda a dedicação de vocês para fazer um congresso tão bonito como esse acontecer, mais de 100 pessoas envolvidas, trabalhando, dando do seu tempo, recursos, esforços, conhecimento, para que de alguma forma todos nós pudéssemos ser impactados pela palavra de Deus. Impacto esse que é extremamente necessário numa época muito confusa, muito conturbada como a nossa. Uma época de inversão de valores, inversão de conceitos, uma época em que, por causa da relativização da verdade, já não tem mais, seja na pessoa de Deus ou na sua palavra, os fundamentos e os referenciais diretivos, norteadores ou normativos para os conceitos mais básicos, como família, como gênero. Lembro-me de alguns poucos anos atrás, e foi o meu primeiro contato com toda essa discussão de ideologia de gênero, ter estado num hospital ali em Atibaia para um exame cardiológico, onde no prontuário médico tinha ali a pergunta sobre nome, idade, peso e tudo mais, e a pergunta sexo. E tinha lá masculino, feminino e outro. Aquilo para mim foi chocante, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa que desse como possibilidade de um outro gênero que não aqueles dois únicos que conhecemos, masculino e feminino. Se você fez o seu cadastro em algum serviço do Google recentemente, no momento de escolha de gênero ou de sexo, você teve inúmeras opções possíveis. Se você fez o seu cadastro no Facebook, já se coloca mais de 50 possibilidades de opção de gênero. 50. Uma confusão, uma bagunça imensa, que cada vez ganha mais força, ao ponto de esse tema sobre a figura do homem, a figura da mulher, o papel da família, dos cônjuges, dos pais, dos gêneros, ser um tema divisor nas atuais eleições. São muitos vídeos, muitas propostas, muitos questionamentos, programas de governo, considerando ou não toda essa discussão. E por causa da desconsideração de Deus e de sua palavra, Gênesis não é um fundamento definidor do que quer dizer ser homem, do que quer dizer ser mulher e o papel que cada um deles deve desempenhar. Porque a época que nós vivemos, cada um escolhe para si seus conceitos, seus valores. Cada um define para si e ninguém tem nada a ver com o outro, com o que decide ser. Essa é a minha opção. Já não falamos mais de origem biológica, falamos de opção sexual. Já não falamos mais de sexo de nascimento, falamos de identidade social, onde tudo aquilo que a palavra de Deus diz é simplesmente desprestigiado. Uma época que eu chamo de colagem. Lembra quando nós fazíamos no colégio, imagino que continuam fazendo isso, um mosaico? Lembra quando fazíamos um mosaico ali? Materiais diferentes, de cores diferentes, de formatos diferentes, em que nós dávamos a imagem que nós queríamos ali para aquele amontoado de pedrinhas ou de cacos de vidro, lantejoulas e por aí vai. Dávamos o formato, a imagem que queríamos e ela tinha um sentido para nós. Essa é a nossa época. Não precisa fazer sentido para os outros. Fazendo sentido para você, está bom demais. É por isso que a bissexualidade cresce assustadoramente como opção plausível. Porque assim você nunca está sozinho. Você tem sempre com quem estar. Essa época que desconstrói conceitos é uma época que está totalmente a favor do que eu quero chamar de homonormatividade. Um dos pressupostos da ideologia de gênero
é uma contrariedade, é uma condenação da chamada heteronormatividade. Homens nascem homens, mulheres nascem mulheres. Tem até um nome para isso. Cisgênero. Já ouviu? O que é cisgênero? É o homem que nasce homem e decide ser homem. A mulher que nasce mulher e decide ser mulher. Cisgênero masculino, cisgênero feminino. Porque já não é mais pressuposto nascer e ser. Você opta pelo diferente. E aí é que eu vejo, queridos, encerrando esse meu tempo com vocês aqui sobre família, entendo que precisamos voltar para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, relembrando a criação de Deus, que não apenas define gêneros, quanto principalmente atribui papéis. E é pela confusão de papéis, de homem e mulher, que nós temos um caos instaurado no nosso Brasil, criando famílias disfuncionais, criando pessoas em crise, em luta interna e externa, sem precedentes em toda a nossa história. Abra sua Bíblia lá, para Gênesis capítulo 1, eu quero começar lendo o verso 26 e 27. Deixa eu dizer como eu quero ler Gênesis com vocês. Gênesis não é simplesmente a origem de todas as coisas, embora Gênesis retrate isso. Gênesis não é simplesmente o início da história, mas preste atenção, como a história deve continuar sendo. Gênesis estabelece padrões, Gênesis estabelece fundamentos, como as coisas foram e como elas devem continuar sendo. Deus não cria simplesmente um primeiro personagem, Deus não cria simplesmente um primeiro casal, mas Ele atribui significado, propósito, papéis a estes indivíduos e como eles deveriam continuar sendo por toda a história. Então Gênesis não é simplesmente o início de tudo, mas o parâmetro de como Deus continua avaliando-as, como Deus continua enxergando-as e definindo-as ao longo da história. E não há nenhum motivo para pensarmos que o Deus de Gênesis mudou em 2018. E que, portanto, cada um atribui o papel, o valor, o propósito, o sentido ou o gênero que bem entende. Lemos Gênesis como o início, mas também como fundamento de todas as coisas, como elas devem continuar sendo. Diz assim Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós voltamos para Gênesis 1, nós vemos Deus criando todos os elementos conhecíveis da natureza, dos animais, as plantas, da divisão da água, da terra seca, bem como do firmamento que é o céu. E chega num determinado momento dessa história criacional, no sexto dia, em que Deus decide criar homem e mulher, e atribuir um papel a estes personagens, o papel de dominar sobre todas as coisas, dominar no jardim de Deus. E olha que interessante o que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, diferentemente dos animais, das plantas, dos objetos, das coisas, nós temos em nós o reflexo do caráter de Deus. Nós temos em nós o reflexo, ainda que limitadamente, de quem Deus é e pode compartilhar com os seres humanos. Somos alguém e não algo. Somos pessoas e não coisas. Temos uma capacidade moral, capacidade e poder criativos, porque Deus compartilha conosco essas suas características. É por isso que esse homem e essa mulher têm capacidade de domínio, porque Deus domina sobre todas as coisas. Tem capacidade de criar as coisas, porque Deus é um Deus criador. Então, quando Deus cria homem, quando Deus cria mulher, Deus os faz essencialmente iguais,
Primeira definição importante aqui para a gente entender a questão de masculinidade e feminilidade, toda essa discussão de gênero. Homem e mulher são essencialmente iguais diante de Deus. Não é isso que diz o final do verso 27? Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher são essencialmente iguais, ambos partilham da imagem e semelhança de Deus. E justamente porque ambos são imagem e semelhança de Deus, um não é mais importante ou menos importante do que o outro, um não tem mais ou menos valor do que o outro. Um dos interesses do movimento feminista é cultivar a ideia de que a mulher é vista como menos, para que então ela supere o masculino, para que seja mais. Mas não é assim que Deus nos vê. Toda e qualquer disputa, seja pelo feminismo ou pelo machismo, estão erradas. A Bíblia não é feminista como ela não é machista, porque ela define homem e mulher como ambos partilhando da imagem e semelhança de Deus, queridos. Somos igualmente importantes, valorosos diante do nosso Deus. Deus não te salvou porque você era homem ou porque você era mulher. Deus não te salvou porque você era isso ou aquilo, porque antes de Cristo, todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia uma virtude ou um valor maior ou menor em cada um de nós, porque todos estávamos debaixo da mesma desgraça. Assim como antes do pecado, homem e mulher compartilhando da bela imagem de Deus. Por isso, toda a ideia de competição entre homem e mulher é antibíblica. Por isso, toda disputa entre homem e mulher, quem pode mais, quem consegue mais, quem tem mais força, quem mais isso ou mais aquilo, é errada, é demoníaca, porque não reflete a maneira como Deus enxerga, como Deus cria homem e mulher. Agora, o fato de eles serem essencialmente iguais, não quer dizer que eles não possam ter funções diferentes. Eles são essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente distintos. É importante a gente entender essa distinção. Capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim: Então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Deus cria primeiramente o homem aqui sexo masculino, do pó da terra, tornando-o alma vivente. E o coloca no jardim do Éden. Aquele propósito de dominar no capítulo 1, agora é efetivado na história. Quando chegamos então no verso 15 do capítulo 2, e Moisés diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Deus cria o homem e lhe dá uma missão, uma função de cultivar, zelar, dominar todo o lavrar daquele jardim, o fazer as coisas acontecerem conforme Deus havia determinado, conforme Deus na eternidade passada já havia decretado. Ele cria e coloca no jardim. E na medida em que as coisas vão acontecendo, olha o que diz o verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante um fato na narrativa de Gênesis, que até então, ao final de cada dia, Deus olhava a sua criação e Deus emitia um juízo, Deus fazia uma avaliação, e ele chegava à conclusão que era o quê? Bom. Isso é bom, o que eu fiz é bom. E Deus é quem diz: não é bom. Há uma inversão na narrativa aqui, onde de tudo aquilo que Deus fez, Ele próprio, avaliando, diz que não era bom que o homem estivesse sozinho.
quem diz que o homem é insuficiente para lidar com todos os desígnios de Deus por ele mesmo é Deus, não o homem nem a sociedade. Quem diz que faltava algo na criação é Deus. Não é o homem que pede para Deus uma esposa, é Deus quem diz que não era bom que ele estivesse sozinho no cumprimento da missão no jardim. Há uma responsabilidade primária dada a esse homem. Há uma função primária a ser desempenhada por ele, mas Deus diz que não era bom que ele estivesse só. E aí Deus diz: então eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. No verso 20, Moisés repete essa ideia, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Preste atenção aqui em mim, porque às vezes nós temos muita confusão no entendimento desses dois termos. E é pela má compreensão dos termos que nós criamos disputas de gêneros, que nós criamos tensões e dificuldades no relacionamento entre homem e mulher. A palavra idônea, a palavra auxiliadora, quer dizer literalmente adjuntora, alguém que caminhe ao seu lado. Não é bíblica a ideia de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Embora no meu caso, pela altura da minha esposa, certamente eu tenho alguém alta do meu lado. Biblicamente, atrás de um grande homem não tem uma grande mulher. Na frente de um grande homem não tem uma grande mulher, muito menos acima e muito menos abaixo, porque a Bíblia retrata como alguém ao lado de. Justamente para que nessa cooperação, nesse companheirismo, nessa complementação, o desígnio de Deus fosse cumprido. A quem cabe a responsabilidade do cumprimento da missão, a homem e mulher. Ainda que a um tenha sido dada primeiramente, é Deus quem diz que ele precisaria de alguém para cumprir a missão. Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A expressão aí, idônea, significa literalmente que lhe corresponda à face. Ou seja, alguém para quem ele olhasse e visse que se parecia com ele. Você deve se lembrar da narrativa que Deus traz os animais, olha o que diz o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Fica imaginando a cena. Deus trazendo os animais em pares, e ele dá o nome do senhor boi e da dona vaca, do cachorro e da cadela, do gato e da gata. E ele vê ali aqueles animais se parecendo. Tem algumas coisinhas diferentes, mas eles se parecem. Eles vêm em pares, o masculino e o feminino, o macho e a fêmea. No entanto, para Adão, não tinha ninguém que se parecesse com ele. Esse é o significado da palavra idônea. Alguém para quem Adão olhasse e visse que parecia com ele, embora eu tenha certeza que a mulher é bem mais bonita do que o homem. Ok? Homens são estranhos. Homens são ogros. Parece que eles vieram das profundezas da terra. A mulher é muito mais bela. É ou não é, macharada? É isso daí. Alguém para quem olhasse e visse, essa se parece comigo. A narrativa diz que Deus faz Adão dormir, e dormir profundamente, como aquele sono do domingo à tarde, pós-feijoada, o suficiente para que sem anestesia Deus pegasse uma costela e fizesse uma mulher. Transforma algo de Adão na beleza e na preciosidade que é a mulher. Quando Adão acorda, preste atenção, verso 23. Quando Adão acorda, diz o homem, esta afinal, e aqui é uma poesia, tá? É osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. O termo hebraico para homem é ish. É isso daí, mulherada. Ish. Ish. Vocês gostaram agora, né? Ish. Isso é o termo hebraico para homem. Ela se chamará mulher. Termo hebraico, Ishá. Ishá. Enfim encontrei alguém que se parece comigo, osso dos meus ossos, carne da minha carne. São essencialmente iguais, funcionalmente distintos. O que quer dizer essa distinção funcional? A narrativa diz que Deus deu a autoridade ao homem de dar nome aos animais. Na cultura do Oriente Médio Antigo, a autoridade de dar nome sobre animais demonstrava que esse indivíduo tinha uma responsabilidade primária sobre eles, de cuidado, de zelo, de proteção, de algum tipo de governo. Isso é dado ao homem. Posteriormente, Deus cria a mulher e este dá nome à mulher. O homem tem uma certa primazia sobre a mulher, não no sentido de objeto, não no sentido de senhor. O homem não é o senhor da mulher. O homem não é o amo da mulher, naquela mentalidade antiga. Lembra uma vez conversando com um casal de namorados? E o rapaz bravo disse o seguinte: Helder, você tem que falar com a minha namorada porque ela não me obedece. Eu falei: seu animal. Quem é que disse que ela tem que te obedecer? Você não é o senhor dela. Você pode, no futuro, quando se casar, vir a ser o líder espiritual dela, mas não o senhor feudal dela. Ok? A distinção das funções diz que um terá um papel, o outro terá outro papel, e que se complementam no cumprimento da missão de Deus. Ao homem, Deus dá a ordem para não comer do fruto. Quando Eva come, no capítulo 3, e entrega o fruto para Adão, e este come, ambos pecam, em busca de quem Deus vem primeiramente? Para cobrar do homem. Por quê? Por causa da responsabilidade primária que recaía sobre ele. Esse é o significado espiritual do homem ser o cabeça da mulher. Eu sei que mulheres, vocês têm a certeza de que vocês são o pescoço, mas esse é outro assunto para outro dia, né? Vocês aqui viram ali tudo, né? Responsabilidade, liderança, não senhorio soberbo. Essencialmente iguais, funcionalmente distintos. É pela má compreensão disso que nós temos todo esse caos quanto a gênero, e a Bíblia diz macho e fêmea, não existe um degradê entre eles, não existem graduações de masculino e feminino. Isso na teologia, no mundo, é chamado de queer, Q-U-E-E-R, que em inglês quer dizer anômalo, diferente, que não se encaixa em nenhum lugarzinho. Na discussão contemporânea, é chamado de sexualidade não binária. O que quer dizer sexualidade binária? X e Y. Aquilo que a biologia, com muita simplicidade, retrata. Existem dois únicos cromossomos, existem duas únicas definições, ou é X ou é Y. Não tem degradê entre eles. Mas há toda uma pressão abusadora, impositiva, de moldar nossas mentes, doutrinando de que o não binário é melhor do que aquilo que está estabelecido, de que é mais livre, quem pode optar não ser como nasceu, ele é mais livre, é mais belo, essa opção, totalmente errada. Deus cria macho, Deus cria fêmea, e atribui papéis a cada um deles. Não há distinção, não há competição, há uma distinta cooperação entre esses personagens. Tendo em vista isso, eu quero pensar agora numa série de implicações e desafios para nós. Pensando multidirecionalmente, como família e como igreja.
E eu sei que vocês jovens, vocês adolescentes, são provavelmente os que mais sofrem com toda essa pressão da homonormatividade, do se amoldarem a essa mentalidade de aceitação de que isso é normal, de que isso é legítimo e de que esse é o futuro. Isso é legal, isso é bom. Primeiro desafio para nós. Queridos, nós precisamos entender a Escritura como fundamento da verdade. A questão não é ideológica apenas. A questão não é sociológica. A questão é primariamente teológica. E tristemente, Deus não é levado em conta, a palavra de Deus não é levada em conta, muitas vezes por nós cristãos. Nós temos a séria tendência de achar que é simplesmente uma questão de opção pessoal, e não de uma rebeldia contra a palavra de Deus, daquilo que Ele definiu biblicamente na revelação. Salmo 119, 142 diz: Tua justiça é justiça eterna, e a Tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Queridos, Gênesis não é uma historinha, não. Gênesis não é simplesmente um conto, uma poesia, uma epopeia, uma fábula, seja lá o que for. Gênesis é a revelação de como todas as coisas começaram e como todas elas devem continuar sendo. A palavra de Deus, queridos, é o fundamento para nós. E deixa eu corrigir até uma percepção que alguns tiveram ano passado e viralizou uma imagem, Facebook, WhatsApp afora, dizendo o seguinte: não acredito na ideologia de gênero, acredito na ideologia de Gênesis. Essa frase está errada. Gênesis não é ideologia, Gênesis é revelação da verdade, não é uma dentre muitas possibilidades, é a verdade final sobre como Deus enxerga as coisas. Estamos lidando com uma questão teológica, não é uma simples questão sociológica, não. Por isso a tua crença na verdade de Deus é o que te manterá em pé ou te fará cair diante dessa situação. Por isso, doutrinamento dos teus filhos em casa, ou doutrinamento da igreja, é fundamental. Outro dia me fizeram a seguinte acusação: mas você falando desse jeito, você está fazendo lavagem cerebral nos seus filhos. Eu falei, eu estou, a diferença é que eu estou usando água limpa. Porque o doutrinamento, a lavagem cerebral, é real na escola, é real na mídia, é real nas artes, é lavagem cerebral de tudo quanto é canto. A diferença é a qualidade da água. A diferença é o benefício da lavagem. É uma questão teológica, não simplesmente ideológica. Segundo desafio, nós precisamos defender, queridos, o projeto original de Deus para sexualidade, casamento e família. Deus cria homem e mulher para refletirem, reproduzirem e representarem o seu caráter. Eles refletem, eles representam e eles reproduzem o caráter de Deus. E nós devemos, como cristãos, preservar aquilo que Deus instituiu. Deus faz homem e mulher semelhantes em essência, mas com funções distintas. E é essa unidade na diversidade que expressa a beleza do casamento, a beleza da família. Mulheres, não se vendam a esta mentalidade feminista que é a maior interessada na desconstrução do gênero masculino. Há um interesse subjacente, eventualmente declarado, eventualmente não, mas que tem todo o interesse em desconstruir, desprestigiar o masculino, para que pela destruição deste haja o prevalecimento do outro. Minha avaliação, estudando todo o desenvolvimento da história da ideologia de gênero no século XX, é que o movimento feminista é o que mais infla e mais interessado está na homoafetividade, na homossexualidade, para que nessa desconstrução do gênero o masculino seja desprestigiado. Machismo está errado, assim como o feminismo. Circulou algum tempo atrás, o ano passado, na verdade, na semana da parada do orgulho LGBT em São Paulo, que acontece no mês de maio, circulou a foto de uma garota com uma camiseta escrito cristã, lésbica, e como se aquilo fosse a coisa mais normal possível.
Não, isso é incoerente. É incoerente. Porque a afirmação do cristianismo passa necessariamente pela definição da atribuição que Deus deu aos gêneros. Isso não é legítimo. E nós temos que definir ou defender esse projeto inicial de Deus para os gêneros, para a sexualidade, para a família, para o casamento. O pecado desvirtuou tudo isso. O pecado perverteu tudo isso. Isso é perversão do pecado. Isso é deturpação de uma sociedade conivente com o pecado. É algo que nós devemos levar em conta, inclusive, quando votamos em nossos representantes. A maneira como, não é se eles são necessariamente cristãos, mas o quão preservadores eles são de valores que, mesmo que eles não estejam conscientes, refletem a boa perspectiva de Deus sobre as coisas. Defesa do projeto de Deus. Nós temos que ter cuidado, queridos, para discernir então biblicamente esses papéis atribuídos a homem e mulher. Saiba, ideologia de gênero, no início, lá na década de 80, nos ambientes universitários, predominantemente norte-americanos e europeus, surgiram com o propósito de discutir sexualidade. Mas com o passar do tempo, a ideologia de gênero se tornou muito mais um movimento de discussão de papéis do que propriamente de sexualidade. Entender, defender e viver os papéis de homem e mulher é fundamental para a saúde da família cristã, para a saúde da igreja cristã. Mulheres, o valor de vocês não está no fato de poderem fazer as mesmas coisas que os homens. O valor de vocês está na preciosidade que Deus fez de vocês em Cristo. Aqui está o valor de vocês. Assim como o valor do homem está em quem ele é em Cristo. Não pela capacidade dele fazer mais ou menos do que a mulher. Ah não, a mulher não pode fazer isso porque ela não tem capacidade. Esse não é o ponto. A Bíblia não trata de capacidade ou não. A Bíblia trata em atribuição de papéis. Os mais antigos vão me entender. Erasmo Carlos cantou o seguinte: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Depois vocês falam para os filhos de vocês quem foi Erasmo Carlos. Sabe quem é que disse que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento? Deus. Deus. 1 Pedro capítulo 3. Tratem a mulher com dignidade, como a parte mais frágil do relacionamento. Mulheres, o valor de vocês não está na capacidade física de fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Preste atenção nessa bizarrice que o vôlei trouxe de discussão, a Liga Nacional do Vôlei Feminino trouxe no ano passado, quando 3 anos antes, um homem jogava na Liga Masculina e o ano passado jogou no Brasil a Liga Feminina. É uma disparidade absurda. A capacidade física daquele jogador que assumiu uma identidade feminina e joga entre mulheres. Não é por acaso que foi o maior, eu vou chamar de homem, o maior pontuador da Liga Feminina. Isso é natural. A força física, a explosão, a impulsão é totalmente diferente. A gente não está discutindo capacidade, a gente não está discutindo valor funcional, a gente está discutindo a identidade e papel que Deus atribuiu a cada um. Por isso, mulheres, como parte mais frágil, e vocês têm dias específicos, momentos específicos do mês, do ano de vocês, que traz uma maior fragilidade. Saibam receber a cordialidade do homem, tá bom? Homens, sejam cordiais, carreguem o peso. Eu lembro várias vezes, me dispus a carregar o peso, sacolas de algumas pessoas, ou dar o meu lugar no metrô em São Paulo. Aí a mulher vira: você acha que eu não tenho capacidade? Eu falei: então fica em pé aí, vai. Não quer ajuda? Se vira agora então, né? Pô, gente, o que é isso? Mulheres, saibam receber a cordialidade. Homens, deixem de ser muito Shrek. Ajudem,
Sabe o que é isso? Complementação de papel. Quando a força de um auxilia na fraqueza de outro. Agora, mulheres, vocês têm uma fibra toda especial, uma disposição impressionante. Não é à toa que em muitos contextos, muito do que acontece se dá justamente pela voluntariedade, pela disposição da mulher. Homens, entendam o papel, o valor, a importância que elas têm. Quando nós entendemos os papéis que Deus atribuiu, nós vamos entender, mulheres, qual o significado de submissão. Na nossa cultura, na nossa mentalidade, submissão é segundo escalão, capacho, ser escrava. Isso não é o significado da palavra bíblica. É por isso que muitos rejeitam o cristianismo, porque muitos entendem que o conceito de submissão é colocar a mulher por baixo de, e não como cooperadora ou adjuntora no cumprimento de uma missão que o homem não vai cumprir sozinho, embora ele vá no primeiro momento dar resposta de uma cobrança maior. Mulheres, submissão é uma proteção para vocês. E vocês aqui em Salvador entendem muito bem isso, talvez em algumas das praias de vocês. É possível que pela proximidade do mar, de algumas ruas ou de alguns comércios, por serem algumas praias com o mar um pouco mais revoltoso, um pouco mais agitado, exista um muro de contenção ali, para que nos momentos do mar em ressaca, aquele muro tome a pancada da onda e não deixe toda aquela braveza, toda aquela sujeira, toda aquela agressividade vir para a cidade, para a parte da rua ou do comércio. Quando eu digo que submissão é uma proteção, é porque justamente Deus colocou os maridos de vocês para tomarem a primeira pancada e suavizarem aquilo que vai chegar em casa. Agora, homens, por favor, cumpram esse papel. Cumpram. O de não terem medo de assumir responsabilidade. Eu tenho muita dificuldade em pensar em homens que se escondem de responsabilidades, porque eles foram criados para tal. São papéis diferentes. Não é questão de um poder mais do que o outro, de um valer mais do que um outro, mas de cada um cumprir especificamente o papel que Deus lhe deu. Saibamos discernir, exercer, defender essa perspectiva bíblica dos papéis. Outro desafio: sexualidade não é uma questão de opção, mas de criação divina. Não é ideologia de Gênesis, é teologia bíblica. Ensinar isso aos nossos filhos, defender isso diante dos nossos jovens. Precisamos entender, queridos, também, que na medida em que nós afirmamos o casamento conforme Deus instituiu, nós com isso estamos rejeitando toda forma de homoafetividade, de casamentos homoafetivos e por aí vai. Existe um conceito bíblico de família, e que ainda que a sociedade perverta, Deus estabelece o que é família. Permitam-me ler uma parte de uma reportagem, de uma entrevista que o casal homossexual Dolce e Gabbana, não sei se você sabia disso, mas é um casal homossexual italiano, que deu uma entrevista em 2015 para uma revista, e que por causa da entrevista, muita gente mundo afora decidiu boicotar a marca Dolce & Gabbana, porque especialmente o Dolce defendeu a ideia de uma família conforme estabelecido, mesmo que ele não a vivesse. A pergunta da revista foi o seguinte: vocês desejariam ter sido pais? Stefano Gabbano, o milanês, responde claro e conciso: sim, eu teria filho. Domenico Dolce, o siciliano, também deixa claro, mas no sentido contrário: sou gay, não posso ter um filho. Acredito que não se pode ter tudo. A vida tem um percurso natural e há coisas que não devem ser modificadas. Uma delas é a família. Por causa dessa afirmação,
um movimento mundial contra a marca Dolce & Gabbana se estabeleceu em 2015. A Bíblia define papéis, e as pessoas sabem quando estão erradas. Não sejamos coniventes com isso. Não nos amoldemos. E aqui vai um alerta para vocês, mais jovens, que crescem no mundo do politicamente correto, da perspectiva inclusivista, de que tudo é válido, tudo é certo, tudo é bonito, e qualquer posicionamento mais afirmativo, mais assertivo, é ruim. A gente já tem essa fama, né? Se você se posiciona quanto aos temas controversos ali na universidade, você é o fundamentalista, você é o homofóbico, você é isso, você é aquilo, porque você vai contra o status quo, você vai contra aquilo que está estabelecido. Muitos de vocês sofrem a tentação de eventualmente até discordar da opção, mas achar que a opção é legítima. Não, é uma questão dele. Não é minha preferência, mas eu respeito todas elas. Isso é politicamente correto. Isso é perspectiva inclusivista. Não tenha postura agressiva. Saiba respeitar as pessoas nas suas diferenças, mas tome cuidado para não perder o seu posicionamento cristão, que diz que essas coisas são erradas. E eu vou dizer o que eu ensino para os meus filhos. Tenho 2 adolescentes que vivem a realidade do colégio, vivem a realidade dos amigos no mundo. Estão sujeitos ao YouTube, à Netflix e tudo isso. Filhos, tenham contato com pessoas que eventualmente tenham opções sexuais diferentes das de vocês. Tenha contato com eles. Mas saiba delimitar o grau de influência que terão sobre você, como vocês teriam com qualquer outra pessoa. Com alguém que se droga, com alguém que é homem e tem uma sexualidade totalmente pervertida, ou mulher. Tenha relacionamento, tenha intimidade. Sabe um dos maiores erros que nós cristãos muitas vezes cometemos? É que nós aceitamos Jesus, somos salvos por Jesus, e que porque agora temos uma nova realidade, uma nova família e comunidade, nós nos apartamos de todos aqueles que não são cristãos. A gente para de jogar bola com eles, a gente para de ir no aniversário, para de sair junto para comer, não vai mais para happy hour e não faz mais nada. Vivemos na nossa bolha cristã, vivemos lá no nosso mundinho gospel, em que nós conversamos e celebramos simplesmente a nós mesmos, quando deixamos de ter oportunidade de salgar o mundo sem gosto e brilhar no mundo escuro. Queridos, temos que ser acessíveis, temos que ter relacionamento com pessoas que pensam diferente e que eventualmente optam por uma sexualidade que é contrária à palavra de Deus, não com conivência, não com aplausos, mas com acessibilidade, porque Cristo também morreu por eles. E Deus quer te usar, Deus quer me usar também para testemunhar Cristo para essas pessoas. Não superdimensione, nem subdimensione o pecado. Trate-o como a Bíblia trata, na acessibilidade de poder testemunhar Cristo. Não sejamos politicamente corretos, mas não sejamos agressivos, como alguns são, e isso não reflete o testemunho cristão. Homem e mulher, essencialmente iguais, funcionalmente distintos, juntos numa família, para representarem, refletirem e reproduzirem a glória de Deus no mundo. E que Deus nos abençoe nesse desafio. Podemos orar? Deus, queremos ser e viver família, para a Tua glória, para o Teu agrado. Sabemos de uma época extremamente controversa, extremamente agressiva quanto à criação do Senhor de homem e mulher, a definição de papéis que o Senhor atribuiu a cada um desses personagens. Deus, primeiramente, nos dê boa fundamentação bíblica, convicções na Tua palavra, para que saibamos resistir a esses dias maus. Dê-nos, ó Deus, disposição de constituir famílias que entendem nessa diversidade de papéis, de homem e mulher, de pais e filhos, a beleza da unidade, quando cada um viverá
segundo para o que o Senhor o criou. Ajude-nos, ó Deus, a criar nossos filhos conforme a Tua palavra. Nós homens testemunhando o que é a boa masculinidade, as mulheres testemunhando o que é uma boa feminilidade, ambos testemunhando o que é a submissão a Cristo. Deus, eu peço pelo fortalecimento dessas famílias aqui na igreja, para que nesse mundo em trevas possam brilhar a luz de Cristo, testemunhando a pessoas que diferentes são e que muitas vezes adotam uma postura muito agressiva, que o valor delas está em Cristo Jesus, e que a salvação em Jesus é o que pode restaurá-las diante de Deus. Obrigado por esse final de semana juntos, Deus, pelas músicas que cantamos, que refletem Tua palavra, Tua bondade, Tua soberania, pela Tua palavra que nos exorta e nos confronta a viver de acordo com a Tua vontade. Peço isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, como o pastor Abraão falou, eu represento um seminário, Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde alguns aqui já estudaram, o próprio pastor Abraão, uma instituição teológica comprometida com a igreja local, para a formação de pessoas, de líderes, de obreiros, seja para o campo missionário, seja para o pastoreio de igreja, seja para líderes de grupos pequenos, como eles podem servir melhor ao Senhor, às suas famílias, na igreja ou na sociedade. O site é sbpv.org.br. Aqueles que Deus tem direcionado aí para o servirem no campo missionário, no pastoreio de igreja, SBPV, eu entendo que tem uma excelente abordagem de formação completa do caráter e do conhecimento bíblico. E também tantas oportunidades como mestrado, como aconselhamento bíblico, formação de conselheiros bíblicos para a igreja. Então acesse lá o site, nossa rede social também, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Você me encontra também no Face, a gente pode conversar como é que o SBPV pode auxiliar aqui a igreja e eventualmente pessoas de outras igrejas aqui também. Pastor Abraão, Cleo, muito obrigado pelo carinho de vocês, o cuidado, de novo, vocês aqui sensacionais, que Deus os permaneça firmes e fiéis aí, cantando a boa teologia como foi até aqui, e que Deus abençoe vocês, queridos.